nossa igreja presbiteriana Icaraí, na conferência que toma como tema os princípios da reforma para a igreja contemporânea, nós temos então o reverendo Felipe Fontes. O reverendo Felipe Fontes é pastor na igreja da Freguesia do Ó, em São Paulo, e é também, irmãos, professor no Centro de Pós-Graduação André Jumper, da cadeira de Filosofia, entre outras coisas que Deus tem, de fato, dado a graça ao nosso querido irmão e pastor Felipe, de se habilitar para instruir bem a Igreja de Cristo. Por isso eu vou pedir ao querido Felipe Fontes para vir aqui à frente e nós vamos orar por ele. Felipe é também um amigo muito próximo, muito querido, e nós vamos orar a Deus para que Deus o abençoe e, segundo a graça de Deus, nos instrua pela instrumentalidade do seu servo. Vamos então abaixar nossas cabeças e vamos, irmãos, orar. Ó Deus Santo e bendito, muito obrigado, Deus, por mais uma bênção, uma graça que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Tua casa, ó Deus, para de fato, Deus, aprender segundo a boa doutrina, sabedores de que o Senhor de fato governa todas as coisas, é o Rei da Glória, a quem pertence a terra, o cosmos e tudo que foi criado, ó Deus. Ó Pai, nós te bendizemos, te agradecemos pela vida do reverendo Felipe Fontes, ó Deus, a bênção de tê-lo conosco, ó Pai, neste dia, abrindo esse evento nessa semana, e que o Senhor abençoe sua família querida, e que ele seja de fato um instrumento nas tuas mãos para o ensino do teu povo, ó Deus, nesta noite. Em nome de Cristo nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Reverendo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Uma alegria grande para mim estar com vocês nessa ocasião. Há de fato muitas razões pelas quais eu devo me alegrar. A primeira delas, a oportunidade de poder abrir de alguma forma essa primeira conferência, cujo tema é a Reforma Protestante do século XVI, um movimento com o qual todos nós de alguma forma nos identificamos. Para mim é uma grande honra estar com vocês para isso. E também uma grande honra estar nesta igreja, porque eu já conhecia de nome, não é? Na verdade, o reverendo Paulo é o segundo amigo pessoal que tenho que pastoreia esta igreja. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o reverendo João Paulo Tomás de Aquino, lá no Centro de Pós-Graduação André Jumper, que foi pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Icaraí. Eu estava saindo de São Paulo, mandei uma mensagem lá para o nosso grupo dizendo que eu estava vindo para cá para essa palestra. Então o reverendo João Paulo disse: olha, mande um abraço para os irmãos queridos lá da igreja de Icaraí. Então trago o abraço do reverendo João Paulo a vocês, aqueles que o conhecem, estiveram aqui durante o tempo do seu ministério, recebam, portanto, o abraço do reverendo João Paulo. E para mim é uma honra poder conhecer a parte do rebanho do Senhor que Deus confiou ao reverendo Paulo, com quem eu tenho também o privilégio de nutrir uma forte amizade. Nós estudamos durante algum tempo juntos lá no seminário José Manuel da Conceição, creio que por 2 anos, enquanto Paulo passou ali no seminário. Depois ele foi para Belo Horizonte, onde terminou o seu curso, mas nós tivemos o privilégio de conviver ali em São Paulo, e Paulo sempre simpático, como vocês o conhecem, e nós pudemos estreitar, graças a Deus, os vínculos de amizade, de afeto, de modo que para mim é um grande privilégio poder conhecer essa parte do rebanho do Senhor que Deus confiou a este irmão, e pela graça de Deus ele tem sido fiel no ministério ao Senhor aqui junto com vocês. Então meu coração se enche de alegria. Há outras razões, não é? Vocês receberão, por exemplo, na quinta-feira, amanhã receberão o reverendo Felipe, que foi meu colega de turma lá no seminário José Manuel da Conceição, e na quinta e na sexta-feira receberão um dos meus professores, reverendo Ernest Maia, com quem eu tive o privilégio de estudar durante todo o meu curso de teologia lá no seminário JMC. Então, são muitas alegrias que Deus me dá de poder participar desse momento importante na vida desta igreja. Recebam também um abraço da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó.
lá em São Paulo. Na verdade, a nossa igreja se chama Igreja Presbiteriana Unida da Freguesia do Ó. Eu evito o Unida quando eu vou apresentar assim, porque as pessoas sempre acham que é da IPU e não da IPB, mas na verdade é uma igreja da IPB, se chama Unida porque ela é a junção de duas igrejas, Igreja Presbiteriana Unida da Freguesia do Ó. Tem nada a ver com escola de samba, Unidos da Freguesia, nada a ver com isso, fiquem tranquilos, é só uma igreja aqui formada pela união de duas outras. Recebam então o abraço da nossa igreja. Pois bem, meus irmãos, o tema da nossa reflexão desta noite é esse que está projetado aí, da teologia para a vida, a reforma como cosmovisão. Eu não vou fazer a exposição de um texto bíblico, eu vou trabalhar mais tematicamente esse assunto com vocês, mas quero convidar vocês para que nós abramos as nossas Bíblias em um texto da Palavra do Senhor, que eu acredito sintetiza muito bem o princípio da reforma enquanto uma visão de mundo, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, texto bastante conhecido de todos nós, verso de número 31, e eu quero convidar os irmãos que façamos a uma só voz, com todo o entusiasmo do nosso coração, na leitura deste verso da Palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. E ele vai, de alguma forma, emoldurar a nossa reflexão nesta noite. Leiamos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ler mais uma vez? Para memorizar isso? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pois bem, irmãos, nós estamos vivendo uma espécie de reavivamento reformado no nosso país. O interesse pela teologia reformada tem crescido dia após dia em terras brasileiras, de modo que nós temos tido o privilégio de pregar o Evangelho e falar sobre a fé reformada em vários lugares, em todo o território nacional, em todo o nosso país. Mas o fato da teologia reformada estar se tornando popular não significa que as pessoas tenham clareza do que significa a identidade reformada. Aliás, eu costumo dizer às pessoas que quanto mais alguma coisa se torna popular, maior é o risco dela ficar esvaziada do seu significado original. Ou seja, quanto mais as pessoas falam sobre alguma coisa, mais a gente pode deixar de dar ouvidos àquilo, não porque nós estamos distantes, mas exatamente porque nós estamos próximos demais. Então, o fato da teologia reformada estar se tornando comum não significa que as pessoas tenham clareza sobre o que significa ser reformado ou qual é a identidade reformada. E o nosso assunto nessa noite gira exatamente em torno dessa questão, em torno da questão da identidade reformada. A pergunta que eu gostaria de responder com vocês nessa noite, e se eu não conseguir, se você chegar lá no final e não tiver respondido a essa pergunta, então a culpa é toda minha, ok? Mas eu vou me esforçar para que nós respondamos juntos a essa pergunta, o que significa ser um reformado? Essa é a pergunta com a qual nós vamos trabalhar hoje. E o movimento que eu pretendo fazer na minha palestra é um movimento bem simples. Eu quero, em primeiro lugar, analisar a maneira como a identidade reformada tem sido frequentemente compreendida no nosso país. É óbvio que há muito da minha percepção individual nisso, não é? Eu vou fazer aqui uma leitura daquilo que eu tenho encontrado andando pelo país entre os reformados e pode ter muito da minha percepção individual que pode estar
certa, pode estar parcialmente certa, pode estar completamente errada, eu espero que não, obviamente, não é? Mas eu pretendo dizer a vocês como eu entendo que a identidade reformada tem sido definida no nosso país nos nossos dias. Ou seja, quando alguém diz assim, fulano é reformado, ou eu sou reformado, o que ele está dizendo ao usar essa expressão? E aí depois, no segundo movimento, eu pretendo mostrar como esse entendimento do que significa ser reformado precisa ser expandido e pode ser ampliado. Então, o meu pressuposto é o pressuposto de que a maneira como a identidade reformada tem sido definida é um pouco reducionista, ou seja, ela não faz jus àquilo que deveria de fato ser. E aí então eu quero depois ampliar, mostrando, tentando responder o que de fato significa ser um reformado. Então esse é o nosso caminho, eu espero que ele esteja claro. Primeiro vamos conversar sobre como isso tem sido entendido, para depois conversarmos sobre como isso pode ser, esse entendimento pode ser ampliado. Então essa é a pergunta que queremos fazer inicialmente. Como costuma ser respondida esta pergunta, o que é ser um reformado? Pois bem, andando pelo Brasil e caminhando entre muitas pessoas que se dizem reformadas e falam sobre a fé reformada, eu tenho percebido que, em geral, quando as pessoas falam sobre a identidade reformada, elas o fazem basicamente em dois sentidos diferentes. Quando alguém diz, fulano é reformado ou eu sou reformado, geralmente ele está pensando em uma de duas coisas. Muito frequentemente, o sentido dado à identidade reformada é um sentido teológico ou um sentido doutrinário. Ou seja, quando algumas pessoas dizem, eu sou reformado ou fulano de tal é um reformado, ele está dizendo que ele ou o fulano apontado como reformado é um adepto e defensor de um determinado conjunto de doutrinas. Ou seja, quando eu digo eu sou reformado, ou fulano é reformado, eu estou dizendo ser reformado significa esposar e defender um determinado conjunto de doutrinas. E em geral, quais são as doutrinas mais centrais que costumam definir um reformado na nossa cultura na atualidade? Bem, muitas vezes as pessoas têm em mente a doutrina da inspiração e da inerrância das Escrituras. Então as pessoas dizem, olha, fulano estava reformado porque ele acredita na doutrina da inspiração e da inerrância das Escrituras. Outra doutrina muito comum na definição da identidade reformada é a doutrina da soberania de Deus. Então, quando a gente diz, olha, fulano estava reformado porque ele acredita na doutrina da soberania de Deus. E também, muito frequentemente, as doutrinas da salvação, o famoso tulip, os famosos 5 pontos do calvinismo, frequentemente são usados como maneira de definir teologicamente um reformado. Então, às vezes alguém diz, olha, fulano estava reformado, e o que ele quer dizer com isso é que o indivíduo sustenta as doutrinas da depravação total, a doutrina da eleição incondicional, a doutrina da expiação ilimitada, a doutrina da vocação eficaz e a doutrina da perseverança dos santos. Então, muito frequentemente, eu tenho percebido que quando as pessoas dizem sou reformado, aquela igreja é reformada, ou aquele pastor é reformado, o que elas têm em mente é que o reformado é o indivíduo que é adepto e defensor de um conjunto de doutrinas. Então esse é o sentido que eu tenho chamado de teológico ou doutrinário. Outras vezes, o sentido não é tanto teológico ou doutrinário, mas o sentido é cultico, ou o sentido é litúrgico. Eu tenho percebido isso. Muitas vezes, quando eu vou pregar em alguns lugares do Brasil, alguns pastores me alertam com antecedência, dizendo assim, olha, hoje você vai pregar na igreja mais reformada da região. E em geral, o que eles têm em mente é
o culto ou a liturgia daquela igreja. Outras vezes eles já me alertam dizendo o contrário. Eles dizem assim, ó, se prepara, porque hoje você vai pregar numa igreja menos reformada na nossa região. E aí eu preparo meu espírito para esses movimentos diferentes. O que é muito interessante na minha experiência, irmãos, é que nem sempre essas coisas batem no Brasil, no nosso território. Às vezes alguém diz assim, pastor, hoje você vai pregar na igreja mais reformada da nossa região. E ele está pensando na liturgia daquela igreja. E aí eu me preparo para ir numa liturgia reformada, como eu estou acostumado a ir. E aí quando eu chego lá, eu percebo que aquela igreja, na minha região, se eu fosse fazer uma avaliação, ela seria semi-pentecostal. Ok? Mas naquela região, ela é chamada de uma igreja reformada. Em outros lugares, alguém diz assim, pastor, hoje o senhor vai pregar na igreja mais aberta, na igreja menos reformada da nossa região. E aí eu me preparo, então, para ir para um culto semi-pentecostal. E aí, quando eu chego lá, eu diria, na minha região, essa igreja seria tranquilamente definida como uma igreja de natureza reformada. As dimensões continentais do nosso país, as diferentes culturas que existem dentro do Brasil, de alguma forma faz com que estas definições não sejam tão claras dentro da nossa cultura. Mas o fato é que as pessoas usam o critério da liturgia ou o critério do culto para definir o que seria um reformado. Bem, como eu estou aqui lidando com isso, eu tenho que de alguma forma definir o que seria na mente das pessoas, na maioria das vezes, o reformado. É óbvio que eu vou criar uma caricatura aqui agora, ok? Talvez você vai dizer, pastor, eu acho que não é bem assim, eu acho que as pessoas estão pensando em outras coisas diferentes. Mas eu sou obrigado a fazer isso, porque estou ensinando sobre o assunto. Então deixe criar a minha caricatura daquilo que eu acho que as pessoas geralmente têm em mente quando elas definem um reformado por meio do critério litúrgico. Então, em geral, a grosso modo, no Brasil, quando alguém diz assim, olha, fulano de tal é um reformado liturgicamente, ele está pensando em um indivíduo que tem apreço por uma ordem litúrgica, geralmente baseada naqueles momentos tradicionais dos textos das teofanias do Antigo Testamento. Então, uma ordem litúrgica, cultica, composta por momentos distintos de adoração, de confissão, de gratidão, de edificação, com movimentos muito marcados. Isso geralmente é visto como um atributo da tradição reformada ou de um reformado no Brasil. Também, em geral, quando as pessoas definem um reformado liturgicamente, eles estão pensando em uma maior ênfase na racionalidade e uma menor ênfase na dimensão afetiva na condução litúrgica. Então, por exemplo, em muitos lugares as pessoas falam assim, reformado não faz apelo, não é? E aí eu costumo dizer, eu faço apelo em todo sermão que prego, não chamo ninguém à frente, mas todo sermão meu termina com um apelo para as pessoas obedecerem aquilo que a palavra de Deus acabou de dizer, ok? Mas é que apelo na cabeça das pessoas, em geral, está relacionado àquele momento mais afetivo no final do sermão, em que você tem uma música melódica que pode levar as pessoas às emoções e as palavras são ditas com o objetivo de conduzir as pessoas à frente naquele momento mais afetivo. Então, o reformado, em geral, é visto como um indivíduo mais apegado à dimensão racional, menos apegado à dimensão afetiva. E com uma grande ênfase na pregação da palavra de Deus, na liturgia, e preferencialmente num modelo de pregação expositivo. Então, quando alguém define um reformado no Brasil liturgicamente, de acordo com a minha caricatura, em geral, ele está pensando no indivíduo que gosta de uma liturgia, ou prefere uma liturgia, defende uma liturgia organizada em momentos distintos com o movimento litúrgico, cuja ênfase é mais racional e menos afetiva,
e que o maior tempo do culto é gasto com a proclamação da palavra de Deus, geralmente por meio de um modelo específico que é o modelo expositivo. Pois bem, deixe-me fazer uma avaliação preliminar muito rápida dessa tendência, dessa maneira de definir o reformado, porque eu pretendo fazer isso mais claramente no segundo momento. Bem, eu não creio que esses critérios estejam errados, tá bom? Então eu quero já inicialmente dizer que eu não creio que definir um reformado por meio da sua liturgia e definir um reformado por meio da sua teologia seja um equívoco. Eu acho que isso está certo e eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente quando eu falar um pouco do que foi a reforma protestante do século XVI. Mas eu acredito que esta maneira de definir um reformado, ela é insuficiente, ela é reducionista, por uma razão simples, ok? Porque elas reduzem o impacto da reforma ou da tradição reformada àquilo que acontece no ambiente eclesiástico ou na vida da igreja, enquanto a reforma é um movimento que se espraia da vida da igreja ou da igreja para a vida como um todo. Então, ficou claro o meu ponto aqui, a minha avaliação? Está errado definir um reformado pela teologia? Claro que não. Está errado definir um reformado pela liturgia? Claro que não. Mas é suficiente definir um reformado pela teologia e pela liturgia? Claro que não. Por quê? Porque um reformado não se define apenas por aquilo que fazemos intra-eclésia, ou seja, dentro da igreja. Mas a tradição reformada tem ensinos que, de dentro da igreja, impactam a nossa vida como um todo. Daí a minha defesa no título da palestra de que a reforma funciona da teologia para a vida. A reforma é, na verdade, uma cosmovisão, ou nos oferecer uma maneira diferente de enxergar o mundo e de enxergar a vida. Pois bem, depois vocês, por favor, me ajudem no meu delineamento da maneira como a identidade reformada tem sido descrita no Brasil, tá bom? Você que acabou de me ouvir descrever essa maneira, se você percebeu alguma coisa meio imprecisa, se você discorda de mim ou se você concorda comigo, depois da palestra me procura para dizer assim: pastor, olha, eu acho que é isso mesmo, acho que o senhor teve uma boa percepção da maneira como os reformados têm sido descritos no Brasil. Ou então me procura para dizer: não vou ficar bravo com você, tá bom? Prometo, me procura para dizer: pastor, eu acho que não é isso não. Eu tenho percebido lá na minha região, na minha igreja, entre as pessoas que eu conheço, que a definição é bem diferente daquilo que o senhor falou, tá bom? Eu vou ficar muito satisfeito se você puder me ajudar nesse particular. Então, feito esse primeiro movimento, que é um movimento mais curto, vamos aqui para o nosso segundo movimento, um movimento um pouco mais longo, que é tentar responder de maneira mais adequada a essa pergunta. O que é então ser reformado? Como nós poderíamos definir de maneira mais abrangente a identidade reformada? Bem, eu quero começar explicando por que eu acredito que o caminho não é a negação do uso dos critérios anteriores. Quais são os critérios anteriores? O teológico e o litúrgico, ok? Eu não creio que nós devamos abandonar esses dois critérios na nossa definição da identidade reformada. Por que eu não acredito nisso? Porque nós devemos nos lembrar, é muito importante isso, que a reforma foi um movimento originalmente eclesiástico. É importante a gente se lembrar disso. Aqueles que estão na universidade sabem que há um esforço muito grande dos professores de história, principalmente na universidade, de desacreditar o movimento da reforma protestante, mostrando que ele teria sido um movimento simplesmente de natureza política ou um movimento de natureza econômica. Mas qualquer pessoa que conhece bem a história da reforma protestante sabe que a reforma protestante do século XVI
não foi um movimento que começa na sociedade, tem impacto na vida social, mas é um movimento que começa na igreja. A reforma começa com o objetivo de reformar a igreja que, segundo o entendimento dos reformadores, estava contaminada por uma mentalidade particular sobre a qual nós vamos conversar daqui a pouco. Um dos textos que eu recomendo para que você estude sobre a Reforma Protestante foi publicado pela editora Cultura Cristã há alguns anos atrás, do Dr. Alistair McGrath. É um texto que se chama O Pensamento da Reforma. É um texto, vamos lá, talvez médio aí, talvez umas 300 páginas, 350 páginas, descrevendo o pensamento da Reforma Protestante do século XVI. E vejam o que o Dr. Alistair McGrath diz sobre a origem da Reforma, lá na página 18 desse texto que eu acabo de mencionar. Ele diz assim: reforma é geralmente aceito como a designação apropriada para esse movimento, em parte porque o movimento estava ligado com o reconhecimento da necessidade de uma revisão drástica das instituições práticas e ideias da Igreja Ocidental. O sistema legal da Igreja precisava muito de uma reestruturação e a burocracia eclesiástica tinha se tornado notoriamente ineficiente e corrupta. A moral do clero era geralmente frouxa e uma fonte de escândalo para as suas congregações. Por que um grupo de pessoas resolveu criar este movimento, ou dar origem a este movimento, que ficou conhecido como Reforma Protestante do século XVI? Porque eles perceberam que as verdades simples do Evangelho haviam ficado, de alguma forma, submersas pelo entulho da religiosidade medieval católico-romana naquele período, naquela ocasião. Algumas pessoas gostam de descrever os reformadores como revolucionários, não é? Como se eles fossem assim, Che do século XVI. Mas os reformadores não estavam no intuito de estabelecer uma nova ordem social. Eu costumo dizer que os reformadores deveriam ser melhor descritos, ou poderiam ser melhor descritos como garimpeiros. Ou seja, eles estavam redescobrindo as pérolas da simplicidade do Evangelho que haviam sido esquecidas por debaixo do entulho da religiosidade daquele período. Então a reforma começa na igreja. E por causa disso, ela tem, obviamente, implicações doutrinárias. É por isso que existem várias maneiras diferentes de articular o pensamento da reforma, citando doutrinas particulares. Então, nós vimos aqui, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo. Mas outra forma de articular doutrinas muito particulares da reforma são os 5 solas da reforma. Vocês se lembram quais são eles? Sola Escritura, sola Gratia, solus Christus, sola Fide e soli Deo Glória. 5 ênfases diferentes de natureza doutrinária que foram redescobertas pelo pensamento reformado naquela ocasião. Veja o que o Dr. Alistair McGrath diz mais uma vez sobre as implicações teológicas e doutrinárias da reforma. Agora ele vai mostrar como a compreensão dos reformadores era de que o problema da estrutura eclesiástica tinha uma causa doutrinária. Ou seja, a estrutura da igreja estava comprometida porque, segundo eles, a doutrina da igreja estava comprometida. Ele diz aí, na mesma obra: para observadores críticos como Martinho Lutero em Wittenberg e João Calvino em Genebra, o triste estado da igreja no início do século XVI, preste atenção nisso, era simplesmente um sintoma de uma doença mais radical. Então, o problema ético da igreja, o problema estrutural da igreja, tudo isso para Martinho Lutero e para Calvino, Alistair McGrath está dizendo, era só sintoma
doença mais radical. E qual é essa doença? O desvio das ideias distintivas da fé cristã. E veja o que o Alistair McGrath vai dizer depois. A reforma era sobre teologia e não apenas mudanças sociais e políticas. Então isso tem que ficar muito claro. A reforma tem impactos de natureza social? Tem. A reforma tem impactos de natureza política? Tem. Mas a reforma foi essencialmente um movimento de natureza eclesiástica, cujo objetivo primário era reformar o ensino ou a doutrina da igreja naquela ocasião. Lutero, certa vez, explicou como a reforma aconteceu. Eu fico imaginando se alguns de nós tivesse ido entrevistar Lutero, para dizer para ele: Lutero, como é que você realizou esse movimento todo? E talvez, como repórteres investigativos, nós procurássemos buscar quais foram as estratégias de natureza política, as alianças de natureza política que Lutero fez para poder fazer com que a reforma fosse expandida pela Europa. E se nós fôssemos entrevistá-los e ele desse a resposta que ele deu em um de seus escritos, talvez nós ficássemos frustrados. Porque Lutero disse assim: eu simplesmente preguei e escrevi a palavra de Deus. Lutero, o que você fez? Eu simplesmente preguei e escrevi a palavra de Deus. E enquanto eu ficava lá em Wittenberg tomando a minha cervejinha com o meu amigo Philippe Melanchthon, é exatamente isso que ele diz, ok? Enquanto eu ficava lá tomando minha cerveja com o meu amigo Philippe Melanchthon, a palavra de Deus ia enfraquecendo o poder do papado, de forma que nenhuma outra instituição conseguiu fazer no passado. Eu não fiz nada, diz Lutero. A palavra de Deus fez tudo. A reforma era sobre teologia. E, portanto, um reformado precisa ter uma teologia particular. Uma teologia específica é parte, de alguma forma, da identidade de um reformado. Mas nós poderíamos dizer que, como um movimento eclesiástico, a reforma também teve implicações de natureza cultica ou implicações de natureza litúrgica. Veja mais uma vez o que o Alistair McGrath diz em O Pensamento da Reforma. Ele diz assim: a reforma protestante teve um impacto significativo na adoração cristã. Para a maioria dos leigos, o principal ponto de contato com a igreja e também com o mundo mais amplo era por meio dos cultos aos domingos. Reformar a liturgia, portanto, iria ajudar a mudar o modo como as pessoas pensavam a respeito do Evangelho. Então, é possível falar em princípios litúrgicos próprios da tradição reformada? A resposta é sim, é possível, porque a reforma se preocupou para ensinar doutrina às pessoas em reformar também a liturgia. Deixa eu contar para vocês dois impactos extremamente significativos da reforma protestante na liturgia e que mostra como os reformadores eram intencionais na maneira como eles pensavam na liturgia de suas igrejas. E sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a liturgia é uma das áreas mais impermeáveis para a tradição reformada no nosso país, no Brasil. Eu tenho visto muitas igrejas aderirem à teologia reformada, mas parece que as liturgias dessas igrejas não são impactadas pelo pensamento reformado como o ensino muitas vezes é reformado. Parece que há uma camada impermeável no que diz respeito à mudança litúrgica em muitas igrejas. Aliás, eu costumo dizer que liturgia é uma daquelas áreas da vida eclesiástica que frequentemente nós não agimos nela intencionalmente. Liturgia é um negócio que vai virando tradição, e a gente sempre faz desse jeito, e aí depois de 30, 40 anos, a gente continua fazendo do mesmo jeito, sem conseguir responder quais são as razões pelas
fazemos. Ok? Liturgia é assim em muitas ocasiões. Mas não foi assim que os reformadores encararam a liturgia. Por exemplo, quando a reforma eclodiu, a missa, ela acontecia numa língua específica. Qual era a língua? Em latim. O culto, havia uma língua sacra, na qual o culto acontecia, a missa acontecia naquela ocasião. E quando os reformadores, então, pensaram no movimento que estavam fazendo, uma das mudanças significativas de natureza litúrgica que eles fizeram foi inserir no culto a língua vernacular. Ou seja, o povo precisa entender a adoração. Qual é o princípio bíblico que está por trás desse ato dos reformadores? Será que esse é só um objetivo político? Eles falavam assim, vamos falar na língua do povo, porque a gente vai ter mais seguidor, entendeu? Não. O princípio é, o culto precisa ser entendido. Se há um movimento litúrgico que não é compreendido, então há um problema particular naquele movimento. Então os reformadores inseriram a linguagem vernacular no culto. E uma outra mudança muito significativa que eles fizeram foi uma mudança musical. Toda a música nas missas do período da Reforma, aliás, desde o século IV até o século XVI, era uma música de natureza melismática. Eu sei que a palavra é meio complicada, não é? O que seria uma música melismática? É uma música composta por melismas. Ajudou nada, né? O que são melismas? Você já ouviu o canto gregoriano alguma vez? Já ouviu o canto gregoriano? O canto gregoriano, ele tem pouquíssima letra, não é isso? É uma letra extremamente curta e toda a ênfase é uma ênfase melódica. Ou seja, você tem uma melodia muito rica com notas altas e baixas, não é? E essa melodia é usada com essa pouca letra para causar um impacto nas pessoas que estão no culto naquela ocasião. O canto gregoriano é uma música que a gente poderia definir como uma música de impressão. É impossível você entrar numa igreja onde tem um canto gregoriano e ficar do mesmo jeito. Se você já teve essa experiência de ir a algum lugar onde tem uma igreja católica, e aí você resolve entrar lá por alguma razão, para ver alguma coisa, etc., e está tocando um canto gregoriano, você pode estar conversando com as pessoas, vindo batendo papo, fazendo turismo, etc. e tal. Quando você entra lá, você se cala. Por quê? Porque toda a arquitetura, toda a música, ela é construída para te dar uma ideia de grandeza e da sua pequenez. Esse é o objetivo dessa música. Okay? Ela é construída com este propósito. Os reformadores entenderam que o papel da música no culto não era causar uma impressão, mas era expressar. Ou seja, a música teria como objetivo ser um veículo para a palavra de Deus. E eles perceberam então que a música métrica ou a música melismática não seria uma música adequada para a música de expressão naquele momento. E então eles se valeram de uma outra estrutura musical, que é uma estrutura métrica, não é? Com maior ênfase, ou que possibilitava com maior facilidade a veiculação de um texto maior, exatamente para possibilitar que o princípio da música como expressão e não como impressão pudesse ser utilizada naquela ocasião. A gente acha que isso acabou desse negócio de música como expressão, música como impressão, mas frequentemente igrejas evangélicas são muito mais católico-romanas no uso que fazem da música do culto do que reformadas na música que fazem no uso musical no ambiente brasileiro contemporâneo, não é? Então, algum tempo atrás, por exemplo, eu ouvi uma música lá que a letra só tinha uma palavra, era Jesus. Okay? Jesus era só uma palavra, mas era 6 minutos, como se fosse um mantra só de Jesus. Você ficava repetindo aqui, não sei que o nome de Jesus é importante, não é? Sempre devemos amar o nome de Jesus, etc. Mas aí ficava ali Jesus. E o objetivo era só
causar um impacto ou uma impressão específica e particular. Então, na tradição reformada, a música é usada como forma de expressão, ela é veículo do texto e não usada como impressão para causar um impacto no ambiente afetivo, emocional nas pessoas. Isso não significa, obviamente, que nós sejamos contra todo tipo de música para impressão. Às vezes a gente usa música para impressão, por exemplo, às vezes a ceia acontece na igreja com algum tipo de hino e o objetivo daquele hino é de alguma forma contribuir para que algum tipo de impressão aconteça. Nós não somos contrários a isso, mas a ênfase da liturgia reformada no uso musical é na expressão do veículo do texto. Então, apenas estou mencionando isso para dizer que quando nós pensamos na identidade reformada enquanto algo construído pela liturgia, pela teologia e pela liturgia, nós não estamos de todo errados. Existe uma teologia reformada. E se alguém se identifica como um reformado, é óbvio que ele precisa ser adepto e defensor da teologia reformada. Ao mesmo tempo, existem princípios para a liturgia que são oriundos da reforma. E eu creio que se alguém se define como um reformado, e ele é consciente da tradição na qual ele pertence, ele precisa conhecer de alguma forma esses princípios e tentar entender como esses princípios elaborados no século XVI deveriam estar fazendo parte da nossa liturgia no mundo contemporâneo. Ok? Então, tudo isso para dizer que as respostas anteriores não estão erradas. Os critérios utilizados na elaboração dessas respostas também não estão equivocados. Existe uma vida eclesiástica tipicamente reformada. É isso que eu estou querendo deixar claro para vocês. Existe uma vida eclesiástica tipicamente reformada. Contudo, no entanto, todavia, a reforma ou o impacto da reforma não se limita, não se reduz à vida eclesiástica. E a gente diz isso com frequência. Talvez você já até soubesse disso. Mas a minha pergunta é: por que a reforma protestante começou na igreja, trouxe impactos significativos para a vida como um todo, a ponto de nós definirmos a contribuição da reforma em termos de uma cosmovisão? A razão é simples, e eu vou dar para você agora. É que, embora a reforma tenha sido um movimento originalmente eclesiástico, a reforma foi um movimento essencialmente religioso. E perceba, eu não estou usando religioso como sinônimo de eclesiástico, porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós achamos que religioso e igreja são sinônimos. Okay? Religioso e vida eclesiástica são sinônimos. A minha vida religiosa é a minha vida da igreja, enquanto a minha vida no mundo é a minha vida secular. Frequentemente a gente faz essa distinção. Mas eu estou usando os termos em sentidos diferentes. A reforma foi originalmente eclesiástica, mas ela foi essencialmente religiosa. E eu estou usando aqui o termo religioso no seu sentido etimológico. De onde vem a palavra religião mesmo? Vem da palavra religar. E o pressuposto da palavra religião é de que o homem está desligado de Deus. Esse é o pressuposto. E a religião é o meio através do qual o homem se religa a Deus. Então, a palavra religião vem desse verbo latino, que é o verbo religare, e, portanto, o que está na base do conceito de religião é a relação do homem com Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? É que, embora a reforma tenha sido originalmente eclesiástica, a questão que foi a mola propulsora da reforma, ou as questões mais centrais discutidas pelos reformadores, tinham a ver com uma mudança significativa na maneira como o homem se relaciona com Deus.
ou na maneira como o homem vivencia a sua religião. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês. Vamos pensar nos dois maiores reformadores, aqueles que ficaram conhecidos, ou pelo menos entre os magistrais, os dois maiores reformadores, João Calvino e Martinho Lutero. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a grande ênfase teológica do reformador João Calvino? Eu sei que isso dá briga. Okay? Eu sei que isso dá briga. Entre os teólogos isso dá briga, porque essa não é uma questão fácil de ser respondida. Okay? Alguns teólogos vão dizer assim, é a inspiração da Escritura. Então, o teólogo o Calvino é o teólogo da palavra, é o teólogo da Escritura. Então, algumas pessoas dizem que essa é a doutrina-chave do pensamento calvinista. Outros vão dizer, não, é a doutrina da soberania de Deus. Calvino é o teólogo da doutrina da soberania de Deus. Então, isso é variável. Eles vão brigar, o teólogo gosta de brigar. Então, eles vão dizer, por exemplo, não, Calvino só cria na doutrina da soberania de Deus, porque antes ele cria na doutrina da inspiração da Escritura. Aí os outros vão dizer, não, a própria doutrina da inspiração da Escritura pressupõe o governo de Deus para a preservação da Escritura. Então tem uma briga aí, entre os teólogos. Eu não vou resolver a briga, porque não quero brigar com eles, mas vamos assumir que uma das doutrinas centrais do pensamento de João Calvino é a doutrina da soberania de Deus. Ok? Irmãos, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui quando Calvino enfatiza esta doutrina. O que está acontecendo aqui é que está havendo uma discussão a respeito da natureza de Deus. Ou seja, quando João Calvino enfatiza a doutrina da soberania de Deus, a questão que ele traz à tona é quem Deus é. É importante a gente entender isso. Por que é importante a gente entender isso? Porque a resposta que nós oferecemos a uma questão central como essa muda absolutamente todo o restante da nossa existência. É isso que eu estou querendo dizer, a reforma foi um movimento essencialmente religioso. Ela não mexeu com crenças derivadas, crenças periféricas da existência humana. Ela mexeu com as crenças mais centrais da existência humana. Dentre elas, a concepção humana sobre a natureza de Deus. É por isso que a reforma teve um impacto social significativo. É que ela não mexeu em doutrinas periféricas, em ideias periféricas da nossa maneira de pensar e entender a vida. É que ela estava redefinindo verdades fundamentais, centrais do pensamento daquele momento ou daquela época. Vamos pensar em Martinho Lutero. Aqui não tem briga. Aqui é muito fácil dizer qual é a doutrina central do pensamento luterano. Qual é essa doutrina? A doutrina da justificação pela fé. Lutero é aquele homem que brigava contra Satanás, o acusador, não é? Aqueles que já leram alguns textos de Lutero sabem disso, das batalhas, das lutas que Lutero tinha contra Satanás, o acusador que o acusava por causa dos seus pecados, até que ele descobriu esta verdade maravilhosa, que é a verdade de que Deus não nos aceita por causa daquilo que nós fazemos, mas Deus nos aceita por causa daquilo que Jesus Cristo fez, mediante a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isso foi o que tranquilizou, trouxe paz ao coração desse indivíduo. Mas a minha pergunta é, sobre o que é a doutrina da justificação pela fé? Sobre a maneira como o homem pecador pode se relacionar com Deus. Essa é a questão que está sendo discutida aqui. Se quando Calvino enfatiza a doutrina da soberania de Deus, é a questão de quem é Deus que está sendo discutida,
Quando Lutero enfatiza a doutrina da justificação pela fé, é a questão de como eu posso me relacionar com Deus que está sendo discutida. O que eu quero enfatizar e mostrar para você aqui nessa noite é algo muito simples. É que no coração da reforma existe uma discussão a respeito de quem Deus é e da maneira como nós podemos nos relacionar com Ele. E essas não são questões periféricas da nossa estrutura de crenças. Essas são questões centrais. Aquilo que eu digo sobre Deus muda absolutamente toda a maneira como eu concebo as outras coisas. Aquilo que eu digo a respeito de como eu posso me relacionar com Deus muda exatamente tudo a respeito, todo o seguinte a respeito da minha visão a respeito da realidade. Essas questões que estão sendo discutidas pela reforma, que esse é o meu ponto, são questões fundamentais. E essa é a razão pela qual a reforma extrapola da igreja para a vida. Não é porque os reformadores tiveram um interesse arquitetado de causar uma mudança significativa no tempo no qual eles viviam. É que eles estavam mexendo com questões tão centrais a respeito da existência humana que era impossível que a vida como um todo não fosse impactada pelas mudanças teológicas que eles estavam fazendo. Eles estavam mexendo em pedras tão angulares, tão fundamentais do alicerce de toda a casa, que era inevitável que a vida como um todo sofresse as consequências das mudanças que os reformadores estavam fazendo naquela ocasião. Então você entende agora por que a reforma teve um impacto social significativo? Mesmo tendo sido originalmente eclesiástica, é porque as transformações fiduciárias, credais, os compromissos que foram alterados por ocasião da reforma, foram compromissos de natureza central. Uma concepção a respeito de Deus, uma concepção a respeito da maneira como eu me relaciono com Ele, muda absolutamente toda a existência. É por isso que a reforma, mais do que um impacto eclesiástico, mais do que algo sobre doutrina e algo sobre culto, tem algo a dizer sobre a maneira como nós enxergamos a realidade como um todo. A reforma pode ser descrita, dentre outras coisas, como uma cosmovisão. Talvez a pergunta que devamos fazer, caminhando em direção ao final do nosso tempo de reflexão, é a seguinte: qual é o núcleo da cosmovisão reformada? Ou seja, já que a reforma, quando causa essas mudanças doutrinárias fundamentais, causa uma mudança na maneira de enxergar a vida como um todo, o que é, pastor, de fato, que muda enquanto maneira de ver a vida a partir do momento em que a reforma eclode na Europa no século XVI? Deixa eu tentar explicar isso muito rapidamente para que a gente chegue ao final, então, da descrição do que é ser um reformado ou de qual é a identidade reformada. Para você entender isso, você precisa entender primeiro como era a cosmovisão medieval, ok? Você entender como as pessoas enxergavam o mundo antes da reforma acontecer. E alguns estudiosos, dentre eles Francis Schaeffer, talvez seja o estudioso que com mais maestria estabelece essa definição. Schaeffer vai dizer que a cosmovisão medieval ela pode ser descrita como uma espécie de dualismo de natureza e graça. Essa é a maneira como Francis Schaeffer começa a sua obra A Morte da Razão, com um diagrama muito parecido com esse aí, dizendo que os homens antes da reforma viam a vida como se ela fosse uma realidade bipartida. Ou seja, eles compartimentavam a existência em duas grandes partes, ok? Esse andar de baixo, o andar da natureza, e o andar de cima, o andar
que ele chama, o Francis Schaeffer, de andar da graça. Basicamente, o que Schaeffer está querendo mostrar para nós ao descrever a cosmovisão medieval desta maneira é que os homens antes da reforma viam o mundo e a vida como se uma parte da nossa existência tivesse alguma relação com Deus e devesse se desenvolver debaixo do seu senhorio, é aquela parte de cima, que é a parte ou universo da graça, mas houvesse uma outra parte maior que não tem nada a ver com Deus. Na verdade, é aquela parte da qual eu tomo conta por mim mesmo, aquilo que nós costumamos chamar de secular. Até hoje a gente faz isso, essa distinção, né? A gente fala, por exemplo, que eu tenho o meu trabalho eclesiástico e eu tenho o meu trabalho secular. Que eu tenho a minha educação cristã, mas eu também tenho a minha educação secular. Isso é bem típico da visão de mundo medieval, católico romano. Uma vida bipartida, na qual tem uma parte que eu tomo conta, ela é parte da minha autonomia, e uma outra parte da qual Deus toma conta. Então, a parte da qual Deus toma conta é a parte da minha vida eclesiástica, da minha vida espiritual e da minha vida moral. Ok? Essas três coisas, Deus toma conta, tem que se desenvolver debaixo do senhorio de Deus. Então, quando eu tenho que perguntar, por exemplo, sobre a maneira como eu devo reagir moralmente às questões, eu vou na Bíblia, eu busco informação da Bíblia, etc e tal. Mas quando eu vou falar sobre arte, política, economia e essas outras coisas, então eu não preciso mais me submeter à Bíblia, porque isso não é parte da esfera da graça. Isso é parte da esfera da natureza. Então eu posso pensar todas essas coisas de maneira autônoma, sem nenhum tipo de relação com o senhorio de Deus. Era assim que as pessoas em geral viam a vida antes da reforma. E quais eram os efeitos disso? Vamos pensar em alguns muito rapidamente. Primeiro, você tem uma desvalorização da vida cotidiana. Ou seja, a vida cotidiana é considerada menos importante, alguma coisa de menor valor. Então, por exemplo, trabalho. Como é que trabalho é visto? Trabalho é um mal necessário, ok? Então, por que é um mal necessário? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, então eu tenho que fazer uma coisa, porque se eu não trabalhar, eu não vou comer, ok? Mas o ideal mesmo era que eu ficasse 24 horas na igreja só cantando, ok? E eu até saio da igreja para trabalhar, porque eu sou obrigado, entendeu? Mas o desejável mesmo era ficar 24 horas na igreja só cantando. Por que isso? Porque há uma ideia de que a vida eclesiástica identificada com o reino da graça é mais importante, mas a vida comum identificada com o reino da natureza é menos importante. Um outro efeito colateral é a ideia de espiritualidade reduzida à vida contemplativa. Então, quando é que eu estou diante da face de Deus? Quando é que eu estou perante Deus? É quando eu chego na igreja para cultuar. Então, na verdade, Deus fica trancado aqui dentro a semana inteira, ok? E aí eu venho aqui me encontrar com Ele domingo. Quando a porta se abre, aí então eu tenho um encontro com Deus na igreja. Percebe como é que essa é a ideia que temos? Porque vida espiritual é identificado com vida contemplativa. Muito lá nos termos daquele texto de Marta e Maria, lembra daquilo lá? Da ideia de serviço comum e serviço devocional e etc. Então, há uma redução da espiritualidade à vida contemplativa. E óbvio que isso tem efeitos danosos, não é? Por que tem efeitos danosos? Primeiro porque isso legitima uma visão secular da vida cotidiana. Então, isso diz assim, não importa o que você faça na sua vida secular. Ok? Porque afinal de contas, ela não tem relação com Deus. Então, nessa vida secular, você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser, desde que você resolva o seu problema na vida espiritual. E como é que você faz isso? Através de um grupo de pessoas que é uma classe superior que está lidando com isso o tempo inteiro. Então, você tem que beijar muito padre. Ok? E tem que ir lá e confessar para ele. Porque ele vai dizer para você quais são os mecanismos para você resolver os problemas diante de Deus. Ele é o mediador entre Deus e você.
Porque afinal de contas, você é uma pessoa comum que está aí trabalhando com coisa comum, que está aí mexendo com as coisas da vida. Ele não. Ele é um cara que está 24 horas dedicado àquilo que de fato importa, que é a esfera da graça. Percebe os impactos negativos que essa visão de mundo tem antes da eclosão da reforma protestante? E a pergunta é, o que a reforma protestante vai fazer com a sua concepção de que Deus é soberano e de que a relação com Ele se dá por meio da fé em Jesus Cristo e não por meio de uma estrutura eclesiástica que serve de mediação entre Deus e os homens? Simplesmente, a reforma vai abolir essa ideia de dualismo, essa dualidade. A reforma vai defender a ideia de que a vida do indivíduo é uma vida integral e não uma vida bipartida. Ou seja, a reforma vai anular aquela divisão entre duas dimensões de existência que marcavam a cosmovisão anterior de maneira bastante significativa. E qual vai ser, obviamente, as implicações disso, ok? Primeiro, vai haver na reforma uma espécie de valorização da vida cotidiana. Você não está diante da face de Deus só quando você vai à igreja. A vida eclesiástica não é mais importante do que a vida extra-eclesiástica, porque todas as coisas se passam diante da face de Deus. É a reforma que vai redescobrir esta verdade através da descoberta dessa integralidade. Consequentemente, nós teremos uma ampliação da ideia de espiritualidade. O que é que na vida é espiritual para a reforma protestante? O que na vida é espiritual? Ler a Bíblia, orar e ir ao culto. Só isso? Não. Absolutamente todas as coisas. Os reformadores ou os reformados holandeses posteriores vão criar uma expressão para se referir a isso. É a expressão cora Deo. Eles diziam que viviam cora Deo. E o que significa isso? Que eles viviam a vida inteira diante da face de Deus. Ou seja, a vida eclesiástica é importante? É. A vida eclesiástica é espiritual? É. Mas o nosso trabalho é tão importante e tão espiritual quanto a vida eclesiástica. E meu exercício de cidadania é tão importante e tão espiritual quanto a vida eclesiástica. Mas e a minha vida acadêmica? É tão importante e tão espiritual quanto a vida eclesiástica. Por quê? Porque ambas as coisas se passam diante da face de Deus. Veja como Martinho Lutero vai falar sobre o trabalho e mostrar isso de maneira clara. Ele vai dizer: não importa quão numerosas, sagradas e árduas sejam as obras dos monges e sacerdotes, aos olhos de Deus, essas obras não são, de maneira alguma, superiores às de um lavrador que labuta no campo ou às de uma mulher que cuida da sua casa. Isso aqui é uma revolução. Uma revolução. Num mundo que olhava para o trabalho do sacerdote como trabalho de primeira categoria e os outros trabalhos como trabalho de segunda categoria, Lutero vai dizer: Deus se agrada do trabalho do sacerdote nos mesmos termos e níveis que ele se agrada do trabalho de cada. Porque eu percebo que, conversando com algumas pessoas, parece que na cabeça da maioria dos crentes hoje, mesmo que nós consideremos que o trabalho é algo importante, para falar de um aspecto só, frequentemente nós consideramos a importância do trabalho pelo serviço que ele presta à atividade eclesiástica. Ou seja, a gente pergunta assim: seu trabalho é importante? Ela fala: é, claro que é importante, pastor. Por que o seu trabalho é importante? O cara diz: porque através do trabalho entrega o dízimo.
através do meu trabalho, eu posso sustentar os missionários. Percebe? Ou seja, o meu trabalho é importante, ele é legitimado, ele é validado pela aplicação eclesiástica dos recursos que eu adquiro no trabalho. Qual é o problema disso, gente? Simples. O problema disso é que isso pode validar qualquer trabalho. Ou seja, o cara pode ser um traficante de droga, mas se ele entregar o dízimo e sustentar o missionário, o trabalho dele está legal. Percebeu como é que isso é perigoso? É muito perigoso. Ou seja, por que o nosso trabalho tem valor? Como é que Deus se agrada do nosso trabalho quando ele é feito para a glória de Deus e o bem do próximo? Ou seja, isso significa que eu não saio da face de Deus, depois eu volto para entregar o resultado daquilo que eu fiz lá fora. Não. Eu estou diante da face de Deus o tempo inteiro. O tempo todo. E o que legitima a minha atividade profissional, então, não é se eu entrego o dízimo ou deixo de entregar. Entendam, gente. Entregar o dízimo é importante, tá? Sustentar os missionários é muito importante. Mas não é isso que torna o trabalho legítimo. O que torna o trabalho legítimo é ser ele um meio através do qual Deus é glorificado e o próximo é beneficiado. Se Deus não for glorificado e o próximo beneficiário, pode entregar o salário dele de dízimo diante de Deus, não é nada. É isso que faz com que o trabalho seja, de alguma forma, legítimo. Então, embora muitos dos reformados brasileiros, de alguma forma, saibam ou tenham alguma percepção dessa integralidade, falta-nos ainda descobrir, de fato, o impacto da reforma para a nossa cosmovisão. Então, o que a reforma fez, ou qual é a grande contribuição da reforma protestante em termos de divisão de mundo? A reforma protestante anulou a linha de separação que dividia a nossa vida em duas esferas distintas e fazia com que uma delas estivesse relacionada a Deus enquanto a outra pudesse ser cuidada por nós de maneira autônoma. E a reforma submeteu a vida e a existência integral de cada um de nós ao serviço ao Senhor. Não combina com a mentalidade reformada uma mentalidade dualista. Uma mentalidade dualista é própria do catolicismo humano, mas ela é imprópria para o reformado. Porque a mudança significativa que a reforma faz, colocando no centro, de alguma forma, da nossa reflexão sobre Deus, a doutrina da sua soberania e a doutrina da nossa relação com Ele por meio da fé e não por meio da mediação da igreja, nos coloca numa relação direta com Deus em todas as dimensões da nossa existência. À luz dessa perspectiva, nós poderíamos então definir finalmente o reformado e pensar no reformado como um indivíduo impactado em três dimensões da sua existência. Se você quiser uma definição de um reformado, anota aí. O reformado é o indivíduo cuja teologia modela o culto e cujo culto impacta a vida. Esse é o reformado. O reformado é o indivíduo cuja teologia modela o culto e cujo culto impacta a vida. Nós não somos reformados enquanto não temos uma teologia reformada. Não somos reformados se não temos um culto de acordo com a teologia reformada. Mas isso não é suficiente. Porque aquilo que pensamos em nossa teologia e fazemos no culto precisa ser, por causa da teologia reformada e daquilo que ela defende, espraiada para a nossa existência como um todo. O senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida de um reformado de maneira abrangente, por uma questão de princípio, por causa da sua teologia, da doutrina da soberania de Deus e da doutrina da justificação pela fé. Eu quero encerrar com duas afirmações.
uma afirmação do teólogo Herman Bavinck, que eu considero bastante importante para a nossa reflexão nos dias de avanço da teologia reformada no Brasil. Bavinck diz assim: precisamos nos converter 2 vezes. Já tinha parado para pensar nisso? Sim ou não? A gente fala que a conversão uma vez só, não é verdade? Embora Deus nos convide a várias conversões na Bíblia, né? Convertei-nos a Deus, convertei-nos a Deus. Todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos de alguma forma nos convertendo. Mas não é bem dessa conversão que o Bavinck está falando. Quer dizer, a primeira é, a segunda não. Então, quais são essas 2 conversões? Ele diz: primeiro, da vida natural para a vida espiritual. De que conversão o Bavinck está falando aqui? Do novo nascimento. Daquele momento em que nós que somos pecadores, somos aproximados de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somos homem natural e nos tornamos homem espiritual. Essa é a primeira conversão. Mas é necessária agora uma segunda conversão. Qual é a segunda conversão? Da vida espiritual para a vida natural. Talvez esteja dizendo, ué, Bavinck, que agora ficou esquisito. Não tem aquele texto lá que fala que a porta agora não pode voltar para o lamaçal? E você está dizendo que é isso que a gente tem que fazer? Não é isso que ele tem que fazer. Não é isso que o Bavinck está dizendo. O Bavinck está dizendo agora com a mentalidade renovada pelo Espírito de Deus, nos dirigirmos à vida comum, para que a vida comum seja impactada pela nossa mente transformada. É isso que o Bavinck está dizendo. Ou seja, nós às vezes nos convertemos da vida natural para a vida espiritual, e aí nós dizemos: queria ficar aqui a vida inteira na igreja, entendeu? Só cantando com os irmãos. O Bavinck fala: a vida não se passa aqui a vida inteira. A vida inteira se passa no mundo criado por Deus. E quando o indivíduo se converte da vida natural para a vida espiritual, ele precisa experimentar essa segunda conversão, que é voltar para o mundo agora com a mente renovada, para que o senhorio de Cristo se veja em sua vida, vivendo no mundo no qual ele foi chamado para servir a Deus. Porque, afinal de contas, o palco onde Deus deseja ser servido pelos homens não é apenas a igreja, é o mundo. Irmãos, Deus criou o mundo. Deus chamou Adão e disse: você vai me servir nesse lugar. Fazendo o quê? Me cultuando, uma coisa, se relacionando com seus semelhantes, criando família, se espalhando pelo mundo afora, criando instituições, sociedades, e você vai me servir através do trabalho, descobrindo as coisas, as potencialidades que eu coloquei na criação e desenvolvendo-as para a minha glória e para o bem da humanidade. O ambiente no qual Deus deseja ser servido por nós não é apenas a igreja. E a Reforma entendeu isso. Não é eu sirvo a Deus na igreja e vivo para mim no mundo. É, eu vivo para Deus onde eu estiver. Na igreja ou no mundo. Enquanto dou aula de escola dominical ou enquanto ministro as minhas aulas na escola do Estado. Enquanto canto no grupo de cânticos ou enquanto vou para o coral cantar no teatro. Enquanto eu voto na eleição de presbíteros e enquanto voto na eleição para presidente da República. Enquanto eu sirvo no contexto das sociedades internas da igreja e enquanto eu trabalho para o meu patrão no ambiente do meu trabalho. Enquanto eu estudo a Bíblia ou enquanto eu faço ciência. Em qualquer área da existência humana, o serviço a Deus deve se dar. E a pergunta é: a Reforma está inventando alguma coisa nova? Irmãos, como é que nós começamos a nossa reflexão nessa noite? Portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A reforma não está inventando nada. Lembra para vocês? Os reformadores eram garimpeiros, descobrindo a simplicidade da fé cristã, que havia sido perdida por causa do entulho da religiosidade medieval. Esteve lá o tempo inteiro, mas havia se perdido por causa do entulho da religiosidade católica romana, que havia de alguma forma sufocado a verdade de que o senhorio de Jesus Cristo é absoluto e abrangente. A reforma só está descobrindo isso, redescobrindo isso, essa verdade que o apóstolo Paulo já havia afirmado na primeira epístola aos Coríntios, que em tudo que nós fazemos no mundo, nas ações menores da nossa existência, como comer e beber. Parece estranho isso, né? Tão estranho que a gente vê esse negócio, parece que não é concreto. Como é que você bebe e come para a glória de Deus? Isso tem a ver, em primeiro lugar, com a quantidade que você come. Isso, é isso mesmo. Tem a ver com a quantidade que você come. Né? Nessa cultura nossa, sem apreciar a beleza e a grandeza de Deus por trás das coisas boas que nos dão. Irmãos, pensem na alimentação e em como ela nos remete à grandeza e à glória de Deus. Deus poderia ter nos dado uma pílula com todos os nutrientes necessários para a manutenção da nossa existência por um dia. Um comprimido, que você chega às 6 horas da manhã, tem todos os ingredientes, aí você toma, tem energia para a vida inteira. Deus podia ter feito isso. Por que ele não fez? Porque ele queria que a mesa fosse uma revelação da grandeza e da beleza dele. Por isso que ele fez folhas verdes. Não foi só um tipo, não. Tem alface, tem couve, tem rúcula, tem agrião. Como se não bastasse, não é só um tipo de alface. Tem alface mimosa, tem alface americana, tem alface crespa, tem alface roxa. Irmãos, grãos, arroz, feijão, pintado diferente, preto, branco, marrom, verde, vermelho. Irmãos, carne, picanha, enfim, batata frita. Por que Deus não deu essas coisas? Batata o quê? Aí tem diferente também, tem batata frita, tem batata cozida, tem purê de batata, tem batata palha, tem vários tipos. Por que Deus fez isso? Batata doce, tem salgada, tem vários tipos. É isso mesmo. Ele já entendeu bem. Por que Deus fez isso? Porque alimentar não é só encher o bucho. Porque comer é uma experiência de deleite na grandeza e na bondade de Deus. Isso significa quer mais, quer ter mais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Sejamos verdadeiramente reformados, então, na teologia, na liturgia, mas na vida como um todo, tendo uma visão divina que integra a nossa existência e não a distingue, tirando uma boa parte dela de debaixo do senhorio de Deus e submetendo ao nosso senhorio particular. Deus será mais glorificado e nós seremos mais felizes se vivermos assim. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. A mighty fortress is our